Olá, e hoje temos novidade aqui no Boletim Diário. Estamos recebendo ele, que é procurador-chefe da Procuradoria Consultiva de Obras e Serviços de Engenharia da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Direito Administrativo pela PUC de Minas Gerais, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e, prestem atenção, presidiu os grupos especiais de trabalho que elaborou o Regulamento Paranaense da Lei 14.133 de 2021. Seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no Boletim Diário, o professor Rafael Costa. Opa, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês estão ouvindo isso. Queria agradecer a Fosset pela oportunidade, pelo convite, a meu amigo Ricardo, que é sempre um prazer em vê-lo, e fico aqui disponível para o que vocês querem conversar hoje. É isso aí, professor. Agradeço também a sua disponibilidade. Não é a primeira vez que o professor passa aqui. Nós vamos colocar na edição algumas imagens aí que eu já tive o privilégio de entrevistar o professor no lançamento aqui, do livro do professor Hamilton Bonato, lá em Curitiba, né? Mas hoje, professor, eu quero aproveitar aqui o seu tempo, a sua disponibilidade para falar de um tema que pouca gente tem falado, e é este o intuito justamente deste quadro aqui, né? Vamos falar aí dos novos regimes de empreitada, né? Da nova lei de licitações. Por favor, professor, o espaço é todo seu. Opa, então vamos conversar sobre regime de empreitada. Antes de mais nada, também queria dizer a todos aí que, caso tenham dúvidas e queiram continuar essa conversa aqui, fico à disposição aí no meu Instagram para qualquer contato, rafaelcostasante.prof. Para falar dos regimes de empreitada na nova lei de licitação, primeiramente, a gente precisa entender o que é uma empreitada e o que é um regime de empreitada. A administração, quando vai contratar uma obra ou serviço de engenharia, ela pode fazer diretamente a partir dos seus servidores, ir lá, por exemplo, pegar os servidores da secretaria e levantar um muro, por exemplo, o que não é o mais usual, ou contratar um terceiro, por muitas vezes por meio de um contrato de empreitada. E o que é um contrato de empreitada? É um contrato, a gente contrata um terceiro para fazer essa obra, mas esse terceiro não é uma mão de obra nossa. Ele não fica subordinado a todos os finéis da administração. Esse terceiro ele passa a ser um gerente, um gestor da obra. É ele que vai escolher o pessoal, ele que vai escolher como ele vai executar. Então, dessa forma, esse terceiro ele passa a assumir o risco dessa obra. Óbvio, obedecendo o que foi determinado, obedecendo o que está disposto naquele projeto básico. E o que é regime de empreitada, então? O regime de empreitada é as formas de medir e pagar dentro desse contrato de empreitada. E o meu objetivo aqui, hoje, é contar um pouco da história de como a administração mudou a sua forma de relacionar com o mercado. Antes, a administração, no âmbito da Lei 866, tinha um olhar muito mais fechado, muito mais para si. E na nova lei de licitação, a administração escuta melhor esse mercado, ou pretende escutar melhor esse mercado, a partir de uma ideia que tem se chamado de administração dialógica, administração que conversa. E eu pretendo contar essa história de como isso ocorreu através dos regimes de empreitadas e do avanço desses regimes de empreitada ao longo da história. A Lei 866, ela foi elaborada no contexto de grande corrupção do governo federal. E ela teve como mote do legislador encaixotar o gestor, fazer que o gestor percorresse um trilho e que não desse nenhuma bola fora. Além disso, a Lei 866 partiu de uma concepção um pouco irreal que a administração era capaz de descrever 100% do seu objeto em todos os casos, em que a administração pudesse conhecer as peculiaridades
de todo o mercado e de tudo que ela compra e de tudo que ela adquire e de tudo que ela contrata. Dessa forma, a Lei 866 desconsiderou uma limitação informacional da administração, de conhecer todas as metodologias, todas as tecnologias disponíveis nesse mercado, o que a gente costuma chamar de assimetria de informação, a diferença da expertise da administração para aqueles que atuam no mercado privado. Então, parte-se da premissa na Lei 8666 que a administração, ao entrar num contrato de empreitada, ela tem que trazer um projeto completo, um projeto básico que diz tintim por tintim o que deve ser feito, desconsiderando, muitas vezes, ou em alguns casos, algumas limitações da administração. Algumas vezes a administração tem dificuldade até mesmo de identificar qual que é a melhor solução para o seu problema, como resolver aquele problema. Outras vezes, a administração até sabe como resolver aquele problema, sabe alguma solução, mas desconhece no mercado as diversas metodologias e tecnologias disponíveis para resolver aquele mesmo problema. Algumas vezes a administração sabe como solucionar, entende qual a tecnologia é melhor, mas não tem a capacidade de descrever tecnicamente aquela solução. Dessa forma, a Lei 866, ela parte dessa concepção, até uma concepção de governança, de que quem projeta não executa. E a administração, para executar, tem que chegar com um projeto resolvido, 100% esclarecido, com uma solução pronta. Isso é um pouco curioso, porque ao mesmo tempo que a lei parte de uma presunção que a administração pode chegar a esse conhecimento pleno, ela não investiu na fase de planejamento, ela não investiu na fase interna, de como a administração consegue encontrar a melhor solução para os seus problemas. E como que são os regimes de empreitadas que a gente tem nesse contexto da Lei 8666? Eu vou trazer os dois principais regimes de empreitada. E já lembrando que esses regimes de empreitada não foram abandonados. Eles também constam no rol da Lei 14.183, e lembrando que não existe um regime melhor que o outro, apenas um regime certo para cada caso. Então eu estou falando aqui do regime de empreitada por preço global e o regime de empreitada por preço unitário. Nesses dois regimes, a administração parte de um projeto básico que diz tintim por tintim, vírgula por vírgula, o que o contratado deve fazer. É o que a gente tem chamado de obrigação de meio. A administração deve descrever de forma perfeita o que ela pretende e o contratado ele tem que fazer aquilo que foi combinado. Ele vai ter um sucesso, ele vai ter positivo, se ele fizer aquilo que está descrito no projeto, independentemente se é a melhor forma que vai funcionar para a administração ou não. No regime de empreitada por preço global, durante a elaboração do projeto, a administração ela consegue precisar por quantidade assertiva do que será executado. Dessa forma, esse orçamento, pelo menos no que tange a quantidade, ele é meramente orientativo, ele é para chegar num valor global dessa obra. Então, nesse tipo de regime, a medição se dá por etapas. Isso quer dizer o quê? A medição se dá por fase. Se eu tenho no meu cronograma físico-financeiro que eu tenho que fazer um muro, por exemplo, eu vou considerar que esse muro foi feito correto a partir de que esse muro está lá. Eu não vou medir a quantidade de tijolos. Eu não vou olhar se tem um tijolo a menos ou um tijolo a mais. Caso o muro seja executado conforme o projeto, eu pago aquilo que está previsto no orçamento. É por isso que é comum se dizer que no regime de empreitada por preço global não há aditivos de quantidade. Olha, na minha medição eu nem vejo as quantidades. Então, é irrelevante se teve mais tijolos ou menos tijolos nesse muro. Dessa forma, apesar de a regra que não tenha aditivos por quantidade no regime de empreitada por preço global, eu posso ter aditivos por alteração de projeto, por alteração de escopo, caso, por exemplo, eu aumente o tamanho desse muro. Por outro lado, temos o regime de empreitada por preço unitário. O regime de empreitada por preço unitário, eu também parto de um projeto básico em que eu digo tintim por tintim o que deve ser feito.
e o contratado tem que fazer exatamente aquilo que a administração pediu. A diferença é que no regime de empreitada por preço unitário, ao fazer o meu projeto básico, eu não consigo ter com precisão a quantidade que vai ser executada. Não porque a administração está com preguiça ou não porque a administração seja incompetente. É pela natureza do que eu vou fazer, eu não consigo chegar nessa quantidade. E dessa forma, a fim de se evitar um contrato injusto e um risco maior para o contratado, que ele provavelmente consideraria isso no preço, é que eu vou abrir a quantidade. E dessa forma, nesse regime, eu meço por unidades, eu tenho que puxar a trena e ver o quanto que foi executado e eu vou pagar por unidades. O exemplo que se tem de sala de aula desse regime é uma escavação de um poço artesiano. Muitas vezes eu não consigo saber o tanto de terra que eu preciso tirar para chegar nesse veio d'água. Então, vou fazer esse contrato por um regime de empreitada por preço unitário. Eu vou pagar por caminhão de terra tirado. Se eu tirar 3, eu pago 3. Se eu tirar 4, eu pago 4. Se eu tirar 7, eu pago 7. Trazendo contratos mais justos, tanto para a administração como o contratado, e diminuindo o risco e trazendo contratos, então, mais baratos para a administração. O exemplo que se tem de mercado mais usual da utilização do regime de empreitada por preço unitário é a terraplanagem, em que muitas vezes não se consegue precisar o tanto de terra que irá se mover para deixar esse terreno mais plano. Dessa forma, esses dois regimes, os principais regimes que estavam previstos na Lei 8666, e lembrando, não foram abandonados na Lei 14.133, eles partem da premissa de que a administração pode chegar em um objeto completo. E por isso, ambos os regimes partem de um projeto básico. Esses regimes são insuficientes para aquelas situações em que a administração não sabe como solucionar seu problema, ou quando sabe, não sabe qual metodologia e tecnologia disponível no mercado é a melhor para isso.